Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Saúde em Foco, falando sobre cirurgia bariátrica com o Dr. Carlos Gicovati, cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica. No último bloco, Carlos, a gente estava conversando sobre essa questão de cabelo que cai, de aspecto de doente, e isso, de fato, é um medo que as pessoas têm, de ficar com esse aspecto doente, de emagrecer demais. O que você me fala em relação a pessoas que fazem a cirurgia, que são submetidas à cirurgia e que isso acontece? Esse medo existe. Geralmente isso acontece com os pacientes que operam, mas que não se cuidam no pós-operatório. São pacientes que deveriam tomar as vitaminas, mas não tomam as vitaminas. São pacientes que não se hidratam de maneira adequada. São pacientes que, mesmo operados, mesmo orientados a ter uma vida saudável, acabam não escolhendo o caminho certo. E aí não tomam as vitaminas, como eu falei, não fazem atividade física e acabam, dependendo da situação, desenvolvendo anemia. A anemia deixa a pessoa mais pálida e aí tem aquele aspecto mais de doente. E aí o cabelo vai cair. O cabelo pode cair em excesso. O cabelo já cai de todo mundo, mas acaba caindo em excesso. Então, geralmente, isso acontece com os pacientes que não se cuidam, não seguem as orientações do pós-operatório. Existe algum meio de tentar diminuir essa questão mesmo do paciente não seguir as orientações do pós-operatório? Até mesmo na tua equipe, você toma medidas para poder tentar segurar esses pacientes no sentido de fazer com que eles façam de fato o acompanhamento correto? Sim, nós precisamos fazer sempre uma busca ativa dos pacientes. A grande maioria dos pacientes eles acompanham muito bem no pós-operatório, alguns nem tanto. Então a gente, primeiro a equipe tem que ser uma equipe coesa, né? O nutricionista tem que estar sempre falando com o cirurgião com a psicóloga com a nutricionista. Quando tem um paciente que não está indo muito bem, que alguém percebe alguma coisa, nós nos falamos, o endocrinologista também, que acompanha. E existe também reuniões que nós fazemos, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. E as reuniões do pós-operatório são justamente para poder estar sempre resgatando aquelas informações importantes, resgatando a necessidade da alimentação saudável, da prática de exercício físico, sem os quais não consegue emagrecer. Por outro lado, tem um outro grupo de pacientes que é daqueles pacientes que eles são submetidos à cirurgia e aí eles até têm uma certa perda de peso, mas depois eles voltam a ganhar peso. O que você teria a dizer em relação a essa situação? O reganho de peso existe com cirurgia bariátrica. Isabel falou agora há pouco, Maria Isabel falou agora há pouco que cirurgia bariátrica não é mágico, não é milagre, então pode reganhar peso. Por quê? Porque a cirurgia ela ajuda com 10%, 90% depende da mudança do estilo de vida. O paciente que opera e utiliza a cirurgia em benefício próprio, utiliza a cirurgia como se fosse uma ferramenta na busca do emagrecimento, ou seja, além da cirurgia, ele pratica exercício físico de maneira rotineira, segue uma alimentação saudável, balanceada, de acordo com o nutricionista, ele vai ficar bem. Aquele paciente que operou e acha que porque operou as coisas não vão mais engordar, que acha que porque operou está autorizado a comer qualquer coisa e não tem alimentação saudável, não faz exercício físico, eles vão engordar. E existe. A doença não tem cura. A obesidade é uma doença incurável, crônica. Existe tratamento, a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos. Então, por ser crônica, enquanto o paciente se cuida, as coisas ficam bem. Se ele deixa de se cuidar, as coisas vão para o lado errado. Importante você ter falado isso, né? A cirurgia bariátrica é um dos tratamentos, porque às vezes as pessoas ficam muito com essa ideia de que a cirurgia bariátrica é tipo última opção, né? Ou sim. Então, eu acho que eu acho que isso está mudando, essa ideia está mudando, mas é bom você falar isso. A gente tem que considerar que faz parte, é um dos tratamentos. Sim, e tanto que cada vez na minha opinião, cada vez se indica mais a cirurgia. No futuro, os pacientes diabéticos terão um acesso melhor à cirurgia bariátrica, porque observa-se nos últimos 20, 30 anos, observou-se nos últimos 20, 30 anos que a cirurgia traz benefícios, porque ela não atua numa parte específica do corpo. Ela traz benefícios porque melhora a função do pâncreas, porque melhora a função hepática. Então, são coisas que vêm com a cirurgia e, por conta disso, cada vez mais se indica a cirurgia bariátrica. Tem toda uma questão mesmo de modificação na própria relação de hormônio intestinal, né, dos hormônios intestinais, uma modificação em relação a isso, que é uma coisa ainda, né, digamos assim, pouco conhecida das pessoas em geral, mas que a gente sabe que é até um dos mecanismos que faz com que o paciente tenha uma melhora, né, em relação a peso e em relação a controle da glicose logo de imediato, né? E é uma das questões que tem sido bastante discutida até da cirurgia entrar também
como uma parte do tratamento do diabético, independente dele estar com obesidade ou sobrepeso, né? Perfeito. Com a cirurgia, ao longo dos anos, observando e estudando os pacientes operados, viu-se que muitas substâncias melhoravam na corrente sanguínea, substâncias essas que melhoram o controle do diabetes, porque melhoram a produção de insulina pelo pâncreas, melhora a ação da insulina tanto no músculo, no corpo de uma maneira geral. E não só isso também levou ao aparecimento de algumas substâncias hoje que estão no mercado, utilizadas, né? Medicações às vezes de uso subcutâneo, até mesmo na forma de comprimido, e que ajudam outras pessoas, não somente com obesidade, mas às vezes com diabetes de difícil controle, a controlar melhor o diabetes. Assim, outras dúvidas também que a gente anotou aqui, porque eu acho que é a oportunidade hoje da gente estar esclarecendo, levando esse esclarecimento para todos. O que é dumping? Porque as pessoas falam sobre isso, né, e perguntam. Dumping, síndrome de dumping, é um conjunto de sinais e sintomas, são manifestações que o corpo apresenta quando o paciente, geralmente operado de bariátrica, pode acontecer com outras cirurgias, mas na bariátrica, que é mais comum, são sintomas que aparecem em decorrência do que ele come. Geralmente são alimentos muito calóricos. Com alto teor de açúcar, com alto teor de açúcar. Açúcar simples, né? Açúcar simples, é a geleia, é o leite integral, é o chocolate, é o pão branco, digamos assim. Então são substâncias que quando a pessoa ingere, às vezes em pouca quantidade ou não, às vezes ou então em excesso, elas começam a apresentar dor de cabeça, cólica, sudorese, suor em excesso, sensação de desmaio, tonteira, e elas devem evitar. De certa forma, numa bariátrica, em quem quer emagrecer, isso é até benéfico. É como se fosse uma campainha. Se fosse uma coisa que limita, né? Como se fosse um aviso interno de que aquilo não pode. Alguns têm, outros não. Grande parte dos pacientes tem, e quando tem, sob o ponto de vista da cirurgia bariátrica, do emagrecimento, é até benéfico. É verdade. O que você vê, né? O que os cirurgiões veem em relação à bariátrica, em termos de perspectivas futuras, novidades? O que você teria para contar para a gente? Eu acho que a cirurgia bariátrica, cada vez mais, vai ter o seu leque de opções vai se ampliar. E cada vez nós vamos conseguir indicar mais cirurgias, porque conseguimos observar que a cirurgia traz muitos benefícios. Lógico, uma cirurgia tem riscos, como qualquer cirurgia, pode ter complicações, mas ela traz muitos benefícios. Então, creio que no futuro os pacientes diabéticos, não obesos tão avançados, mas com obesidade um pouco mais leve, poderão se beneficiar da cirurgia. Então eu vejo que hoje o caminho da cirurgia no sentido de atuar nos pacientes diabéticos junto com uma equipe disciplinar, junto com o endocrinologista, aqueles pacientes que são de difícil controle por conta da medicação oral, ou até mesmo que já estão evoluindo com o uso de insulina, vão se beneficiar da cirurgia bariátrica. Hoje nós tivemos a participação aqui do Dr. Carlos Gicovati, que nos deu importantes informações a respeito da cirurgia bariátrica, e a gente gostaria de reforçar o convite para que venha aqui novamente falar sobre outros assuntos, porque foi realmente muito enriquecedor. Que bom, eu gosto muito de participar, de ajudar os pacientes, as pessoas que estão com dúvidas, e me comprometo já de antemão a voltar aqui numa outra oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Tá ótimo, obrigada, a gente que agradece. Obrigado. O Saúde em Foco fica por aqui, todo domingo às 22h30, com um assunto novo para vocês.